Se a Bíblia se cala, pode? Se a Bíblia não diz algo explicitamente, está liberado? Para muitos crentes a resposta é sim. Por isso, tatuagem, fertilização in vitro, roupas indecentes, cristãos que não querem ter filhos, namoro, nada disso seria errado. Pois há uma passagem que explicitamente diga, não farás tatuagem, nem alguma que afirme, não usarás calça apertadíssima. Para o homem moderno, Deus tem que desenhar e explicar o desenho. Enzo e Valentina, habitantes do Brasil no ano de 2021, registrados sob o CPF 661345500. Se vocês são casados e saudáveis, mas não querem ter filhos, vocês estão pecando. Assim, reprovar qualquer uma dessas atitudes aceitas por quase todos os cristãos é ser taxado como legalista, fariseu. Ora, se seguíssemos esse princípio de que tudo o que a Bíblia não dá uma ordem específica pode, que se posicionar sobre assuntos não mencionados explicitamente na Bíblia é ser legalista ou alguém que está indo além da Escritura, se nós fizéssemos isso, doutrinas importantes desenvolvidas por homens piedosos que até morreram por isso deveriam ser descartadas, como, por exemplo, a Trindade. Afinal, não há uma passagem direta dizendo Deus é três, mas é um. Se eu concordasse com um absurdo desse e falasse, não, Trindade está errada porque não tem isso na Bíblia, qualquer pastor decente diria, não há uma passagem explícita mencionando Trindade ou que Deus é três e é um. Mas há uma base bíblica para tal. Se você for sincero e estudar a Escritura, encontrará a verdade de que Deus é três, mas é um, anunciada por toda a Escritura. E eu concordo. O mesmo dizemos em relação a outros assuntos. Além disso, muitas outras coisas que a maioria dos cristãos condenam deveriam ser liberadas, afinal não há uma passagem bíblica explícita. Por exemplo, um adulto tomar uma menina de 11 anos, nós chamamos de pedofilia. Em algumas culturas é normal. Ou, quem somos nós para proibir a cocaína? Afinal, não há uma passagem específica. A crença histórica de quase toda a igreja cristã de que o dia do Senhor é o domingo também estaria errada. Afinal, onde está na Bíblia a ordem direta? O dia do Senhor passará para o domingo. Se o dogma não há passagem explícita, então pode, fosse aplicado a nós reformados, teríamos que esquecer do princípio regulador do culto. Afinal, não há uma passagem explícita dizendo não dançarás no culto. E aqueles que nos acusam de legalistas por fazer tal proibição estariam certos. O farisaísmo é o melhor sinônimo do legalista. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Os fariseus surgiram num período muito difícil da história de Israel. Por conta da posição geográfica, Israel era a rota comercial importante, que unia o Egito à Mesopotâmia e a Arábia à Ásia Menor. Por isso, a terra que manava leite e mel sempre foi alvo de disputas. E, no século IV a.C., Alexandre o Grande dominou a área. Ele queria tornar o mundo grego. Daí surgiu o helenismo, que misturava elementos gregos às culturas dominadas. O que para um judeu era um verdadeiro absurdo e, obviamente, gerou conflitos até o ano 70 d.C. Os macabeus, os zelotes, vários partidos se revoltaram. Depois vieram os romanos para dominar Israel, que tinham uma política de tolerância com seus povos dominados, mas enfrentavam problemas com os judeus que insistiam em não se adequar. Diante dessa enxurrada de influências, os judeus, com medo de perder sua essência, acabaram perdendo a mão e indo longe demais, tornando-se legalistas e deixaram a porta mais apertada do que Deus havia feito. Sendo assim, não há dúvidas de que sempre devemos pedir graça a Deus para que não venhamos a cair nesse erro. Entretanto, não podemos responder a farisaísmo com liberalismo. E aqui vale lembrar de outro movimento importantíssimo na história da igreja, o puritanismo. Eles eram chamados de legalistas e fariseus pelos crentes mornos de sua época. Eram acusados de ser extremistas, selvagens e muito rigorosos em suas regras. Até hoje, puritanismo é um termo pejorativo. Mas o que era o puritanismo? Apesar de falhas que todos nós temos, eles eram protestantes ingleses extremamente piedosos, que queriam purificar a igreja. Daí, puritanismo. Eles julgaram
que a reforma protestante na Inglaterra havia acontecido pela metade. O Tratado da Rainha Elizabeth reuniu doutrina calvinista, culto católico e governo episcopal. Por isso, para eles, a reforma não havia sido completa. Horton Davis resume bem o puritanismo. Começou com uma reforma litúrgica e se desenvolveu numa atitude distinta em relação à vida. Outra característica do movimento, como explica o autor de Os Santos do Mundo, foi o caráter ofensivo do movimento. Quando se lê a polêmica literatura da época, os oponentes dos puritanos parecem estar sempre na defensiva. Ou seja, eles atacavam o comportamento mundano dos cristãos da época. Outra marca desse movimento é que o puritanismo era um movimento de minoria. Mesmo assim, conquistou enorme poder na sociedade. Foram sempre perseguidos até o século XVII, quando se tornaram o partido reinante no governo e na igreja. Outra característica importante do puritanismo foi a sua vigorosa participação leiga. Agora, é estranho que inúmeros cristãos atuais enalteçam os puritanos, mas critiquem protestantes atuais que defendem valores muito parecidos com eles. Tatuagem? Acho que nem haveria essa polêmica, porque como eles defendiam a modéstia, seus corpos estavam muito bem vestidos, então nem faria sentido fazer uma tatuagem, pois se faz tatuagem para mostrar. E para mostrar tatuagem, tem que mostrar o corpo. Algo impensável para os puritanos. Filhos, eles tinham aos montes. Procure entre eles homem evitando os filhos. Não, faça melhor. Procure em nossa história protestante homens evitando filhos e você descobrirá algo muito interessante. Antes do feminismo e de Margaret Sanger, os cristãos piedosos viam os filhos como o salmista. Herança, quanto mais melhor. Como pode elogiar puritano e perseguir donas de casas leigas que defendem valores idênticos aos dos puritanos? Farisaísmo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês, fariseus, homenageiam um profeta morto, mas querem matar o profeta vivo. Afinal, aqueles que estão mortos não os incomodam mais. É farisaísmo criar ordens que Deus não deu, mas também é farisaísmo perseguir aquele grupo de gente leiga, sem título de pastor, dizendo, quem é você, seu carpinteiro? Nós somos os doutores, vejam os meus títulos, meus diplomas e livros. Com que autoridade você faz isso, Jesus de Nazaré? Nós somos os donos do templo. Nós deixamos que você falasse, seu filho de dona de casa. Aquele grupinho de puritanos da Inglaterra, perseguidos por todos, até pelos cristãos, partiram da terra da rainha, rumo à terra da liberdade para poder cultuar a Deus. Assim, em 1620, 102 peregrinos puritanos saíram no navio Mayflower e foram os primeiros colonos a se estabelecer no que viria a ser os Estados Unidos e ajudaram a criar e a moldar a maior nação de todos os tempos. Nunca se esqueçam, a história da igreja é feita de grupinhos de pescadores, de camponeses, de donas de casa, de gente desprezada pelo mundo, mas amada por Deus, que costumam levar a bandeira do evangelho por todos os lados.